Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, do verso 12 ao verso de número 16. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, a partir do verso de número 11. A partir do verso 11 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pai, essa é a Tua palavra, esse é o Teu Evangelho. Estamos aqui diante da Tua palavra necessitados, ó Pai, de não apenas ouvir a leitura do texto, mas de ouvir a instrução do Teu Espírito na nossa vida, falando ao nosso coração, trazendo o esclarecimento necessário para o entendimento desse texto. Ó Pai, nos direciona para que possamos não apenas entender o texto que acabamos de ler, mas acima de tudo, que possamos colocá-lo em prática, que possamos nos submeter ao que acabamos de ler, mas para isso é necessário com que Teu Espírito esteja revelando a nós a Tua vontade, que aqui está expressa nesse texto. Hoje nós estaremos estudando a origem do perdão, e nós necessitamos com que o Espírito do Senhor nos guie, nos encaminhe na instrução da reflexão desse texto. Faz assim, Senhor, para o louvor da Tua glória, pois assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é novidade nenhuma para nós que a humanidade, ela está dividida, e não é de hoje. Nós podemos, por exemplo, citar algumas situações, como há pouco tempo acabamos de passar nas últimas eleições, e não apenas aqui no Brasil, mas no mundo de forma geral, a direita e a esquerda, posições políticas que existem e que dividiram, inclusive aqui na nossa nação, famílias, amizades e até mesmo algumas igrejas foram divididas por essa polarização política que houve na nossa igreja, na nossa nação, inclusive, e de que infelizmente ainda se perpetua na nossa nação. Poderíamos inclusive citar outros exemplos como o racismo, negros e brancos, e vários protestos têm acontecido, não apenas no Brasil, mas pelo mundo, dessa divisão que acontece por conta das raças. Estamos divididos também economicamente, ricos e pobres, países de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo, como é dito. E a gente começa a olhar essas divisões também a nível regional. Quando começamos a perceber a divisão que existe aqui mesmo na nossa nação, entre aqueles que são do Nordeste e aqueles que são do Sul, e existe um certo preconceito entre essas regiões. Poderíamos citar também a divisão sexual que existe, homens e mulheres, não apenas em relação às suas funções dentro do lar, mas naquilo que se refere ao machismo, ao feminismo, que tem infelizmente dividido muitas pessoas. Poderíamos citar também algumas igrejas que se dividem doutrinariamente, a quantidade de igrejas que existem. E nós começamos a olhar para essa polarização que existe entre as pessoas e na humanidade, e começamos a olhar para essa divisão, e não sei se você um dia já se perguntou qual a origem dessa divisão, dessa polarização. Se você for para as ciências humanas, a filosofia vai apontar numa direção.
A sociologia vai apontar numa outra direção. As ciências políticas também têm uma resposta para isso, e cada ramo do conhecimento humano vai dizer a origem ou o fundamento dessas divisões. Mas afinal de contas, o que a palavra do Senhor diz em relação a essas divisões que existem na humanidade? Essa divisão, ela é fruto da queda no jardim do Éden. É fruto do pecado original. É fruto da desobediência de Adão. Desde aquele fatídico dia que Adão, ele desobedece ao Senhor, ele traz essa herança maldita sobre a nossa vida, que afetou o nosso relacionamento para com o Criador, mas afetou também o nosso relacionamento de uns para com os outros. Nós nos tornamos orgulhosos, nós nos tornamos soberbos, invejosos, nos tornamos egoístas, cheios de mágoas e de rivalidades, de desejo de vingança, de ressentimento. O pecado de Adão trouxe sobre a nossa vida todas essas características que agora fazem parte de nós, desde o dia do nosso nascimento. Essas características, esse gene está em nós por conta daquele fatídico dia que Adão e Eva desobedecem ao Senhor, a humanidade se dividiu. Basta você ler a história da humanidade, basta você ler os relatos da palavra de Deus, e você vai começar a perceber que a partir do pecado de Adão, a humanidade se divide. Mas afinal de contas, o que a Bíblia, a mesma Bíblia que fala a origem da queda, o que essa mesma Bíblia fala em relação à origem dessa necessidade de andarmos unidos, dessa necessidade de estarmos em comunhão de novo, dessa necessidade de nos ligarmos uns aos outros de novo? Qual o remédio que a palavra de Deus nos mostra? O único e suficiente remédio para acabar com a divisão, com a falta de perdão, com o rancor, com a mágoa, com a rivalidade, ou tantos outros sentimentos que nós temos de uns para com os outros de forma negativa. O único remédio é a cruz de Cristo Jesus. É o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse sacrifício que está a origem do nosso perdão. É nesse sacrifício que emana da cruz, onde nós podemos olhar para o perdão que nos foi dado, e agora sim, nós temos a capacidade, olhando para esse sacrifício que foi feito, pelo perdão que nos foi concedido, agora amar o nosso próximo, agora perdoar o nosso próximo, agora passar a andar uns com os outros, por conta da cruz e do sacrifício de Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, que foi essa carta que nós acabamos de ler no capítulo 2, é uma carta, no capítulo 2 basicamente, que trata sobre dois assuntos. O primeiro assunto, do verso 1 ao verso de número 10, nós não lemos essa parte, são os versos anteriores, fala de como era a nossa situação antes da nossa salvação, e em seguida, como foi que Deus nos salvou. A palavra do Senhor vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos escravos dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas vontades. Éramos escravos de nós mesmos. Como se isso não bastasse, a palavra do Senhor, ainda nessa carta, nos versos anteriores, diz que nós éramos filhos da ira, escravos de Satanás, mortos em delitos e pecados. Essa era a nossa situação antes de conhecer ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras que a gente fez, de boas ações que a gente fez, mas pela graça dele nós fomos salvos. E a palavra do Senhor vai mostrar que essa foi a forma que Deus nos tirou daquela situação de morte eterna, de distanciamento eterno do Senhor, para uma nova vida em Cristo pela graça. Ele nos salvou. Mas a segunda parte do capítulo 2, que vai do verso 11 até o verso de número 22 desse mesmo capítulo, vai falar dos reflexos dessa salvação em relação à nossa relação para com Deus e em relação ao nosso relacionamento para com o nosso próximo. Usando como exemplo dois povos, judeus
e gentios. Se você não é judeu, você é gentio. Essa é a forma que os judeus tinham de chamar as pessoas que não faziam parte da nação de Israel, da nação judaica. E a palavra do Senhor vai dizer que esses povos estavam separados, andavam distantes uns dos outros. E qual, afinal de contas, a origem dessa separação? A palavra do Senhor nos diz que o pai dos judeus se chamava Abraão. E Deus havia chamado esse homem que era um pagão. Ele não temia a Deus, ele vivia afastado do Senhor, e Deus o chama. E chama ele, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. A palavra do Senhor nos mostra e nos diz que esse homem creu na palavra de Deus, e ele agora vive a sua fé, sendo guiado pela vontade de Deus. E o sinal do pacto que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Nós passamos aqui vários meses tratando a carta de Paulo aos Gálatas, e exaustivamente nós explicamos aos irmãos e irmãs o que era a circuncisão. Circuncisão era uma operação, até hoje é, porque os judeus praticam, é uma operação de fimose nas crianças do sexo masculino. Então, aquela carne do prepúcio do pênis da criança, quando era retirado, era um sinal do velho homem. Aquela antiga vida estava deixando ou colocada para trás, e agora aquele homem tinha um sinal na sua própria pele. Era o sinal que Deus havia feito com Abraão, porque Deus havia ordenado isso para a família de Abraão, não apenas para Abraão. E todo o povo judeu, a criança do sexo masculino, ao 8º dia de nascida, fazia essa operação. Seus pais faziam ou praticavam essa operação, e essa criança agora tinha aquele sinal. Era o sinal do pacto do povo da aliança. E agora, os judeus, eles começam a crescer com essa mentalidade de que nós somos um povo diferente. Nós somos um povo distinto dos outros povos. E isso começou a gerar um certo orgulho no coração dos judeus, ao ponto de que eles começaram a desprezar os outros povos, chamando inclusive de cães, de pessoas que não tinham aliança com Deus e coisas dessa natureza. O que eles não entenderam é que aquele pacto, aquela aliança que Deus havia feito com Abraão e também com eles, não era para que eles viessem a menosprezar os outros povos, ridicularizar os outros povos, viver de forma orgulhosa. Eles se esqueceram do que Deus havia dito a Abraão: você será uma bênção para todas as nações. Eles não entenderam isso, se tornaram um povo elitista, orgulhoso, soberbo, começaram a fazer acréscimos à lei de Deus e caíram no legalismo. Tanto é que nós estudamos aqui, repito, a carta aos Gálatas. Mas não apenas isso, esse povo, os judeus, eles rejeitaram o próprio Senhor Jesus, o Messias enviado. E por eles terem rejeitado ao Senhor Jesus, João capítulo 1 diz que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todas as pessoas que receberam a Jesus, que creram em Jesus, independente de ser judeu ou não, foi dado a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. E agora, judeus que se convertiam a Cristo, estavam caminhando com os gentios, que também creram em Cristo. E agora, esses dois povos foram unidos pela cruz de Cristo. Aquele sacrifício que aconteceu na cruz do Calvário, agora estava unindo judeus e gentios, povos que andavam separados, povos que não andavam juntos, um pelo orgulho, pela vaidade, outro pela falta de temor a Deus, porque eles não conheciam o Senhor. E uma vez que eles ouviram a mensagem do Evangelho, proveniente do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, eles creram nisso, a barreira de divisão que existia entre esses dois povos caiu por terra, e agora eles andam juntos. Por isso, o texto que nós acabamos de ler nessa noite, aponta na direção de que a origem do perdão está na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira lição que esse texto nos mostra, é que o perdão, ele tem origem na salvação que o Senhor nos concedeu. O perdão, ele tem origem na salvação que um dia nos alcançou. E ele vai dizer isso do verso 11 ao verso de número 13, porque ele vai mostrar basicamente duas coisas: como era a nossa vida antes
de conhecer a Cristo, verso 11, 12, e em seguida ele vai dizer a nossa vida agora, no presente, agora que conhecemos a Cristo. Qual a diferença do passado para o presente? Qual a diferença de não termos conhecido ao Senhor antigamente e agora? Ele abre o texto para nós dizendo da seguinte forma, verso 11, ele diz: portanto, esse portanto é a conclusão do que ele havia dito, do verso 1 ao verso 10, de como nós fomos salvos, como nós fomos alcançados pelo Senhor. Portanto, uma vez que vocês sabem que agora vocês são salvos em Cristo Jesus, ele vai começar a dizer ainda no verso 11, lembrai-vos. O lembrai-vos aqui é uma afirmação, é uma ordem. Lembrem-se, não se esqueçam de onde vocês vieram, não se esqueçam de onde vocês saíram, não se esqueçam da mesa de bar que Deus tirou muitos de vocês, não se esqueçam da prostituição que Deus tirou muitos de vocês, não se esqueçam da vida de pecado que muitos de vocês levavam, lembrem-se. E agora ele vai apontar para o nosso passado, porque ele vai começar a dizer algumas características que nós tínhamos lá atrás no passado. Ainda no verso de número 11 ele vai dizer, vocês gentios, vocês que não faziam parte do povo de Deus lá do Antigo Testamento, vocês que eram incircuncisos, que não tinham a aliança que Deus fez com Abraão, e os próprios judeus chamam vocês de incircuncisos, eles que tinham essa aliança, vocês não estavam no meio dessa promessa que Deus havia feito a Abraão. E a circuncisão, traduzindo para os nossos dias, é o batismo, aquela prática que existia lá atrás, naquele povo, quando Deus havia chamado, no Novo Testamento, é traduzido para nós agora não como um corte na pele, mas como batismo. É o ritual de ingresso na igreja, no povo de Deus. É por essa razão que nós batizamos as nossas crianças. Lá no Antigo Testamento, como é que uma criança entrava, se tornava membro do povo de Deus, se tornava membro da igreja do Antigo Testamento? Ao 8º dia de nascido, a circuncisão era feita. Essa prática não é abolida, nem pelo Senhor Jesus, nem pelos apóstolos, no sentido da criança agora entrar no povo da aliança, não porque ela crê, mas ela entra baseada na fé dos seus pais. Então, a circuncisão do Antigo Testamento é o batismo dos nossos dias. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês que nunca foram batizados, incircunciso é isso, vocês que nunca foram batizados, vocês que não se tornaram membros do povo de Deus, era assim que vocês eram. Em consequência a isso, ele vai continuar a dizer, vocês estavam sem Cristo, vocês não conheciam ao Senhor, vocês não temiam ao Senhor, vocês não tinham a Jesus como Senhor da vida de vocês. Em seguida, ele vai continuar ainda dizendo no verso 12, vocês estavam separados do povo de Deus, de Israel, do povo desde lá do Antigo Testamento ao qual Deus havia feito uma aliança. Por isso ele continua ainda dizendo, vocês eram estranhos às alianças da promessa que Deus havia feito a Israel. E perceba que está no plural, alianças. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma aliança com ele e toda a sua descendência. Lá no Monte Sinai, Deus reafirma essa aliança que ele havia feito com Abraão em Moisés e toda aquela nação de Israel. Mais à frente, no tempo dos reis, ele reafirma essa mesma aliança com o rei Davi, de onde veio o Salvador Jesus Cristo. Vocês, gentios, não conheciam nada disso. Vocês não conheciam essas promessas, vocês não conheciam essas alianças, vocês estavam distantes de Deus. Ele ainda continua dizendo, vocês não tinham esperança, porque se vocês não conhecem essas alianças que Deus fez com o povo, desde o Antigo Testamento, vocês não tinham esperança alguma, vocês viviam por viver, sem esperança. E ele ainda continua dizendo, sem Deus no mundo. Vocês não tinham os padrões da palavra de Deus sobre a vida de vocês. Vocês viviam a vida de vocês segundo o coração de vocês, por isso que a vida era uma desgraça. Vocês se diziam felizes, alegres,
mas vocês precisavam do entorpecente no final de semana para ter um pouco de alegria. Vocês precisavam de um copo de cerveja para ter um pouco de alegria. Vocês precisavam viver com um homem, uma mulher lá fora para ter um pouco de alegria. Vocês eram cegos, espiritualmente falando, vocês eram mortos, vocês viviam no mundo sem Deus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando nesses breves versos. Mas em seguida, ele agora tira os olhos do passado, daquela desgraça que era a nossa vida no passado, e ele agora olha para o presente. Verso de número 13, acompanhe o que nos diz a palavra de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A gente passa com tanta rapidez por esse verso, mas esse verso está nos respondendo 3 perguntas em relação ao nosso presente. Primeira delas, como era a nossa relação com Deus, segundo esse verso? Longe, distante do Senhor. Em algumas traduções diz que inimigos do Senhor. Não seguíamos os seus preceitos, nós estávamos longe. Essa era a nossa relação para com Deus. Mas uma outra pergunta é: o que foi que Deus fez para restaurar a nossa relação com Ele, que foi quebrada desde o Éden, desde o jardim do Éden? O que foi que Deus fez para restaurar a nossa relação com Ele? Esse mesmo verso diz que nós fomos aproximados. Não fomos nós que nos aproximamos do Senhor, percebe isso? E por quê? Paulo disse isso nos versos anteriores, nós estávamos mortos. Como é que um morto espiritualmente vai ter desejo de seguir a vontade de Deus? Por isso é que o texto diz: vocês foram aproximados por Deus. Mas a terceira pergunta é: como foi que ele fez isso, afinal de contas? O final do verso está dizendo: pelo sangue, ou seja, pelo sacrifício de Cristo. Foi dessa forma. Não foi uma coisa assim dizendo: olha, pode vir, venha de qualquer jeito, venha de qualquer forma, participe aqui do povo, do meu povo, da minha família. Teve um preço a ser pago. Eu e você não conseguia obedecer toda a lei de Deus, e até hoje é assim, não conseguimos obedecer toda a lei de Deus. Quer ser aceito? Está aqui os 10 mandamentos. Você tem que obedecer todos eles, sem nunca na sua vida quebrar nenhum desses mandamentos. Se você quebrar, a maldição de Deus está sobre a sua e sobre a minha vida. Significa dizer que todo ser humano já nasce amaldiçoado. Eu sei que você está acostumado a ouvir algumas mensagens coach, de autoajuda, que massageiam o nosso ego. E quando a gente diz que o ser humano ele já nasce amaldiçoado por Deus, isso causa espanto. Porque não é a mensagem que nós estamos escutando desses pregadores lá fora. Mas eu não estou nem aí para o que esses pregadores estão dizendo. Eu prefiro me fundamentar na palavra de Deus. Todos nós nascemos debaixo dessa maldição. E só haveria uma única forma de nós sairmos dessa maldição. É se alguém, um ser humano, pagasse o preço da nossa redenção. É por isso que Jesus Cristo teve que vir para essa terra. E João, no capítulo 3, verso 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É através dele, do sangue dele, do sacrifício dele, que nós nos aproximamos do Pai. Por isso que a restauração do relacionamento entre Deus e nós, pecadores, se deu ou custou o sacrifício do seu único Filho. O perdão que nos foi concedido é fruto de Deus ter sacrificado o seu único Filho por mim e por você. É por essa razão que, se de fato nós queremos restaurar o nosso relacionamento para com o nosso próximo, nós precisamos nos lembrar pelo menos de 3 coisas. A primeira delas, devemos lembrar como era o nosso relacionamento com Deus. Afastados, distanciados dele, inimigos dele. Essa é a primeira coisa que a gente deve se lembrar. A segunda, e não menos importante, é que nós éramos os ofensores. Não foi Deus que nos atacou, foi nós que atacamos ao Senhor com os nossos pecados. Nós somos os ofensores e não os ofendidos. Nós ofendemos a Deus. Lembre-se disso.
E uma terceira que a gente precisa se lembrar, é a atitude que ele tomou para restaurar o nosso relacionamento com ele. A morte do seu único filho numa cruz foi uma atitude dele, não do ofensor, mas do ofendido, em ir até o ofensor e oferecer o perdão. Nós precisamos nos lembrar disso quando nós olhamos para o nosso passado. É isso que Paulo está dizendo: lembrai-vos, olhe para o passado de vocês. Vocês ofenderam a Deus, magoaram a Deus, ridicularizaram a Deus, deram as costas para Deus, magoaram a Deus. Vocês eram os ofensores, lembrem-se disso. Mas agora, lembre-se também do perdão que Ele ofereceu a vocês. Lembre-se da graça que Ele ofereceu a vocês e a mim. Nós não merecíamos, mas Ele, no seu infinito amor, nos perdoou em seu Filho, no sangue, no sacrifício do seu Filho. Essa é a origem do nosso perdão. Se você quer de fato restaurar o seu relacionamento com alguém, olhe para a cruz. É de lá a origem, é de lá que emana a força para que você perdoe o seu próximo. É de lá que vem os ensinos para que você repita aquilo que Deus fez por mim e por você. Esse é o ensino, lembrai-vos. Mas um segundo ensino que a palavra do Senhor nos mostra são os efeitos do perdão de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Isso está nos versos finais, do verso 14 ao verso de número 16. Ele mostra que a nossa relação com Deus foi restaurada. Verso de número 14, a parte A, ele diz assim: porque Ele é a nossa paz. Nós estávamos em guerra com Deus, éramos inimigos de Deus. É por essa razão que Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus. E essa paz é a base, é o fundamento para que agora nós possamos nos direcionar ao nosso próximo e também lhe oferecer o perdão que um dia nos alcançou. E é isso que ele está dizendo, verso 14 até o verso de número 15, a palavra do Senhor vai dizer que ele retirou toda a barreira que dividia a cada um de nós. E ele vai dizer isso através de duas ilustrações que nós não estamos muito acostumados. Ele vai falar de um muro de separação que havia, e depois ele vai também falar das leis que Deus impôs sobre nós. Ele está pegando a forma de culto do Antigo Testamento, e também você pode ver isso no Novo. Quando um gentio, que não era judeu, logicamente, e que agora queria se aproximar de Deus, ele poderia ir até o templo, ele poderia até fazer isso. Mas quando chegava lá, ele se deparava com alguns obstáculos. O templo tinha 4 compartimentos. O primeiro compartimento, lá dentro do templo, era só dos sacerdotes. Só eles tinham acesso a estar ali naquele local. Mais adiante, um segundo compartimento era dos homens. Eles tinham como adorar a Deus de uma certa distância. Um pouco mais adiante, era o pátio das mulheres. Era lá onde elas ficavam também para adorarem ao Senhor. E de uma forma bem mais distante ainda, ficava o pátio dos gentios, com uma placa no muro, que dividia os judeus e os gentios. Havia uma placa dizendo que se aquelas pessoas, uma vez que eram gentias ou gentios, agora tivessem a ideia equivocada de passar aquele muro, eles seriam mortos. Imagine aí, o culto aqui está acontecendo, o gentio não ficava aqui, ele ficava lá fora, ele ficava na rua, olhando o que aqui estava acontecendo. E aí ele vai dar agora um segundo exemplo. As leis, desde lá do Antigo Testamento, as leis dietéticas, as leis da circuncisão e várias outras leis que existiam da guarda do sábado e das festas de Israel. O apóstolo Paulo diz, olha, está vendo aqueles muros que nos separavam? Aquelas leis que nos separavam, judeus e gentios, foi abolida. Quando Jesus morre na cruz, aquelas coisas deixam de ter sentido, porque agora nós temos livre acesso a Deus. Essas regras, esses muros que existiam desde lá do Antigo Testamento, era apenas de forma didática, de forma pedagógica, para que as pessoas entendessem que não era de qualquer jeito que a gente se aproxima de Deus. Mas agora,
independente se você é judeu ou gentio, que você depositou a sua fé no Messias, em Jesus Cristo, agora você não precisa mais desse muro. Agora você não precisa mais do cumprimento dessas leis, porque Jesus cumpriu elas por nós. E eram exatamente essas coisas que nos apartavam do Senhor e uns dos outros. Agora nós temos esse livre acesso a Deus e podemos agora andar uns para com os outros. O sacrifício de Cristo nos uniu uns aos outros. E por último, no verso 16, o apóstolo Paulo diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O sacrifício de Cristo derrubou todas as barreiras que nos impediam de ter um relacionamento sadio de uns para com os outros. A cruz de Cristo nos torna mais humildes. E quando a gente olha para a vida de muitas pessoas, a gente percebe que o pecado, ele tem levantado barreiras no coração de muitas pessoas. Independente de ser ateu, independente de ser crente, muitas vezes nós estamos levantando muros dentro de nós. Estamos levantando barreiras dentro de nós. Estamos levantando alguns preconceitos dentro de nós. Quando a palavra do Senhor diz: olha para a cruz. Olhando para aquela cruz, o que foi que Deus achou de bom em você para perdoar você? O que foi que Deus viu de magnífico em você para dizer: eis aí alguém que merece o meu perdão? O que foi que Deus viu em você para dizer: agora sim você merece o meu perdão? Ele quis de você pelo menos uma coisa: arrependimento e fé no Salvador. E agora as portas da graça foram abertas para que você pudesse se aproximar dele. E uma vez que agora você se aproxima de Deus, é impossível você não liberar esse mesmo perdão sobre a vida do teu próximo. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez. Ah, pastor, você não sabe o que ela fez. A palavra que foi dita contra mim, a atitude que foi tomada contra mim. Está lembrado do que você fez? Foi bem pior, não foi? Do que você fez com o seu próximo? Ou da afronta que você recebeu? Olha para cá, como foi que ele te perdoou? É por essa razão que o apóstolo Paulo está dizendo: olha para o passado. Olhando para o passado, agora olha para o teu próximo. Se você entendeu a cruz de Cristo, você agora vai olhar para ele com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça sobre a vida dele, sobre a vida dela. E não há nenhum tipo de argumento que você possa nessa noite dizer: eu vou criar uma barreira dentro do meu coração. Imagine se Deus fizesse isso com você. Louvado seja Deus, porque Ele não faz. É por essa razão que a cruz, eu presumo que ela tem esse simbolismo para mim tão magnífico, vertical e horizontal, porque fala da nossa relação para com Deus, de cima para baixo. Mas uma vez que nós fomos alcançados por essa relação, a relação agora com o nosso próximo também deve ter o mesmo peso, o mesmo amor, a mesma graça que um dia nós fomos alcançados, nós passamos a repassar agora para as outras pessoas. E é por essa razão que o texto diz: não há mais barreira, não há mais separação, não sei que você crie, mas Deus quebrou isso, não no muro de pedra lá em Jerusalém, mas dentro do nosso coração. Ele quebra esses muros, esses preconceitos, esse rancor, essa mágoa, essa ira, que se levantou dentro do nosso coração, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, que depositamos a nossa fé nele. Esse muro é rachado, essa parede é quebrada, e agora você pode se aproximar do seu ofensor e dizer: eu te perdoo. Você pode sim fazer isso. A palavra do Senhor nos ensina essa lição tão importante. E eu queria e quero encerrar essa reflexão, em primeiro lugar me dirigindo a você que já é crente, a você que já conhece a palavra de Deus. Se você conhece a cruz, se você já foi aceito por Cristo, abraçado pela sua graça, não construa dentro do seu coração muros que já foram derrubados pelo Senhor. Não construa muros que a cruz já derrubou. Nós precisamos entender essa verdade como crentes que nós somos, de que a partir do momento
de que nós começamos a dizer para nós mesmos: eu não quero perdoar tal pessoa, é que o seu relacionamento com o Senhor não vai bem. É impossível ser alcançado pela mensagem do Evangelho e continuar com o coração duro, petrificado para o nosso próximo. É impossível, a não ser que a sua relação com Deus não vá bem. E eis aí o sintoma, é que você não sabe perdoar. O teu coração já está tão duro, que você pode louvar, exaltar, adorar, conhecer os textos da palavra de Deus, mas o teu relacionamento com Deus denuncia. Aliás, o teu relacionamento com o próximo denuncia que o teu relacionamento com Deus não vai bem. Esse texto nos mostra com muita clareza essa realidade. Por isso, entendendo essa verdade, é hora agora de você pedir perdão, se você foi o ofensor. É hora agora de você, de uma vez por todas, liberar o perdão para alguém, se você foi o ofendido. É hora agora, de uma vez por todas, você se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, aquele velho homem, aquela velha mulher que eu era, foi crucificado numa cruz, e agora sim eu posso amar. E se eu ainda tenho essa dificuldade, eu te peço, quebra esse muro que está aqui dentro de mim. Você pode. Porém, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, está entre nós nessa noite, carregando mágoas, rancores, ressentimento na sua vida, eis aqui a resposta, a saída e a solução. Eis aqui um povo, que um dia foi alcançado por essa mensagem, e quando uma vez que foram alcançados por essa mensagem, voltaram para restabelecer o seu relacionamento com aqueles que um dia lhe feriram, lhe magoaram. Você pode ter essa bênção, ser liberto de uma vez por todas, dessa mágoa que te aprisiona há tantos anos, dessa cicatriz que te aprisiona há tantos anos, dessas algemas que prendem você há tantos anos, desse veneno que você anda tomando há tantos anos. Hoje, você pode ser liberto de uma vez por todas disso, porque você acabou de ouvir a mensagem do Senhor, e Ele tem esse perdão para liberar sobre a sua vida. E uma vez que você sentir esse perdão sobre você, a paz vai tomar conta do teu coração, de tal modo que você não vai encontrar mais barreiras para dizer: eu não te perdoo. Não, pelo contrário, você agora vai fazer isso para a honra e glória do Senhor Jesus.